Renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às 8h08, nos preparemos para despertar para Jesus nesta segunda-feira. Desperta para a vida, desperta para Jesus nessa manhã, manhã do dia 9 de novembro. E nós convidamos vocês a dizer conosco, desperta para Jesus. Você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Hoje temos conosco a TV Instância. E a TV Instância também convida você a despertar para Jesus nessa manhã. Então a dinâmica é essa. Conta até 3 e nós soltamos a voz. Aqui do estúdio, eu, Erinete Dognani, Padre Gilberto Moreto, Adilson Pedro e Fernando Carré. E você de casa, onde quer que esteja, com quem você estiver, que você possa dizer, desperta para Jesus. Vamos lá, Padre? Vamos lá, Adilson? Vamos lá, Fernando? 1, 2, 3. Desperta para Jesus! Despertando para Jesus e o Evangelho do dia. Às 8h10, o Evangelho desta segunda-feira, 9 de novembro, é de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo.
Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. 8h11, esse é o Evangelho dessa segunda-feira, e hoje, 9 de novembro, nós celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, que é justamente a catedral da Diocese de Roma, é a catedral do próprio Papa. Por isso essa igreja é chamada a mãe de todas as igrejas. E isso nos faz pensar que é por intermédio da igreja, geração após geração, que nós recebemos a fé. Jesus reuniu os primeiros discípulos, apóstolos, conviveu com eles e deixou essa missão, que eles continuassem sua presença no mundo. E geração após geração, através do testemunho dos primeiros seguidores de Jesus, esse testemunho foi sendo transmitido até chegar a nós nos dias de hoje. Portanto, hoje, ao celebrar a Catedral da Diocese de Roma, nós devemos então agradecer a Deus pela Igreja, porque é através dela, assistida pelo Espírito Santo, que o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje. E Jesus faz o anúncio da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. É um anúncio da sua morte e ressurreição. O templo do corpo de Jesus seria destruído, mas ao 3º dia Jesus ressuscitaria. Venceria a morte, porque é Deus. E Jesus é o verdadeiro local do encontro com Deus. Ele é a presença de Deus no meio de nós. Os nossos templos materiais, nossas igrejas, são locais onde nos reunimos para fazer justamente o quê? A experiência do encontro com Jesus. Ele é o verdadeiro templo. Ele é a verdadeira presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos da igreja, desse espaço físico, para nos reunir enquanto comunidade, para celebrar nossa fé na presença de Jesus no meio de nós. Portanto, o verdadeiro templo, o verdadeiro local do encontro com Deus é o próprio Jesus. Mas nós, pelo batismo, também somos templos santos de Deus. No batismo, Deus veio habitar em nós. Por isso precisamos também preservar esse templo, que somos nós mesmos. Somos de Deus, a Ele pertencemos. Por isso devemos preservar nossa vida e a vida do nosso próximo, porque somos também locais da presença de Deus. Deus habita em nós. Ele nos criou primeiramente a sua imagem e semelhança, e depois, por ocasião do batismo, Deus veio habitar em nós. Nós somos os templos vivos, somos igreja viva, onde Deus se faz presente na nossa vida. Por isso somos valiosos, importantes diante de Deus. Todo ser humano é precioso, porque é amado profundamente por Deus. E é a nossa missão valorizar a vida, defendê-la, desde a sua concepção até o seu fim natural na morte. E também nesse Evangelho, Jesus faz uma severa crítica àqueles que querem fazer uma relação de comércio com Deus, querendo vender as coisas de Deus, fazendo da religião um instrumento para o benefício pessoal, como que se pudéssemos comprar as coisas de Deus, as suas bênçãos. Que nós não caiamos nessa tentação. A igreja também precisa da colaboração de todos aqueles e aquelas que se comprometem com a evangelização. Afinal de contas, os recursos financeiros também são necessários para que a evangelização continue sendo possível. Mas isso não nos deve levar a uma atitude de estabelecer um comércio, vendendo
as coisas de Deus, porque o amor de Deus sempre é gratuito. O amor de Deus não pode, de maneira alguma, ser comprado. E nós, ao colaborarmos na nossa comunidade, por exemplo, através do dízimo, nos reconhecemos como participantes daquela comunidade. Queremos com ela também efetivamente evangelizar. E por isso, através dos recursos que ofertamos, ajudamos para que a igreja continue no mundo a sua obra evangelizadora, tornando Jesus presente nos dias de hoje. É pela igreja que ele continua, especialmente no meio de nós, a igreja iluminada pelo Espírito Santo. E hoje, ao celebrarmos, portanto, a Catedral da Diocese de Roma, que é a diocese do próprio Papa por excelência, o Papa é o Bispo de Roma, e o Bispo de Roma, por consequência, é o pastor da igreja presente no mundo todo. Lembremos também da nossa Catedral em Ourinhos. A palavra catedral vem de cátedra, é a cadeira, que simboliza ali a missão, por exemplo, do bispo diocesano em cada diocese. No nosso caso, nossa catedral, Senhor Bom Jesus em Ourinhos, nosso bispo Dom Salvador, que em comunhão com o Papa nos ensina a seguir Jesus, nos ensina a viver nos dias de hoje essa fé que a igreja transmite geração após geração desde o tempo de Jesus. E depois nossas comunidades paroquiais unidas ao nosso bispo, vivendo em comunhão, estabelecendo essa relação de igreja presente num determinado local, a diocese, e depois em cada cidade, a igreja, em comunhão com a igreja presente no mundo todo, se esforça em evangelizar, em anunciar nos dias de hoje a pessoa de Jesus e a boa notícia que é o Evangelho. E pelo batismo somos igreja. Agradeçamos a Deus porque pelo batismo passamos a fazer parte dessa grande família que é a igreja. Nos tornamos também morada do próprio Deus. Por isso, nossa vocação é uma vocação sublime. Somos vocacionados a viver no amor, a viver em comunhão com o nosso próximo. E onde existe o amor, a solidariedade, se faz presente a igreja de Jesus. Afinal de contas, Deus é amor e Jesus é Deus, portanto, ele suscita em nós a vivência do amor e é justamente aqui que reside a essência da igreja. Ela existe não para si mesma, mas para servir, para amar, para ir ao encontro das pessoas, anunciando essa boa notícia que pode aí expandir os horizontes da vida para quem a acolhe. A notícia de que, em Jesus, Deus veio ao nosso encontro. E o Papa Francisco constantemente exorta a igreja a ir às periferias, a ir ao encontro das pessoas, especialmente as mais sofredoras. Uma igreja que seja solidária, fraterna, capaz da misericórdia, capaz de ir ao encontro para promover a vida e defendê-la. Agradeçamos a Deus pela fé que nós recebemos por intermédio da igreja e nos lembremos, nós somos importantes diante de Deus. Deus nos ama, Deus acredita em nós. Pelo batismo ele habita em nós. Por isso somos igrejas vivas, templos santos de Deus nosso Senhor. 8 horas e 20 minutos, Erinete, esse é o Evangelho desta segunda-feira. 8 horas e 20 minutos, Padre Gilberto. Nós vamos no giro de comercial e voltamos já. Às 8 horas e 24 minutos, retomamos agora o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos no primeiro mandamento, vamos concluí-lo agora e já também ainda hoje iniciarmos aí a reflexão a respeito do segundo mandamento. Saudamos a você também que nos acompanha pela TV Estância, aqui ao vivo, conosco na Rádio Paranapanema, nesta segunda-feira. A partir do número 2129, não farás para ti
imagem esculpida de nada. O mandamento divino incluía a proibição de toda a representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, do meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Eis aí o Deus absolutamente transcendente, que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. No Antigo Testamento, num determinado momento, Deus proíbe a confecção de imagens. Por quê? Porque os povos vizinhos de Israel cultuavam deuses pagãos. E por isso, então, Israel corria o risco de também adorar esses falsos deuses, as suas imagens. Então, para preservar o povo desse perigo, a idolatria, a adoração de falsos deuses, em certos momentos da história do Antigo Testamento, Deus proíbe a confecção de imagens. Mas como veremos agora, em outros momentos Deus permite e exorta as imagens que possam ser um ponto de referência também para a fé do povo de Israel. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação por meio do Verbo encarnado, como são as serpentes de bronze, a Arca da Aliança e os querubins. Portanto, em certas circunstâncias, Deus exortou e permitiu as imagens, quando já não havia tanto aquele perigo da idolatria, a adoração de falsos deuses. Mas com a vinda de Jesus, sobretudo, que a confecção de imagens ganha o seu definitivo sentido, como nos ensina o Catecismo número 2131. Foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o 7º Concílio Ecumênico em Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclatas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia de imagens. Essa história, então, de se questionar as imagens é antiga. Os iconoclastas, ou seja, aqueles que não permitiam as imagens, não aceitavam as imagens, mas a igreja, reunida em concílio, à luz do Espírito Santo, examinando a questão, ela permitiu, mesmo à luz do Antigo Testamento, a confecção das imagens, as imagens de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, que são aí sinais, são aí pontos de referência, no qual, através deles, podemos elevar nosso coração a Deus, a Jesus, o seu Filho, também pedir a intercessão dos santos. Nós não adoramos imagens, não seríamos ignorantes a este ponto. Jamais devemos aí adorar uma imagem. Ela é apenas uma representação. Aquela famosa coisa que é como que uma fotografia, na qual nos recordamos, por exemplo, de Jesus, de Nossa Senhora e dos santos. Nós não, de maneira alguma, adoramos imagens, mas apenas as veneramos, porque se tornam aí sinais que nos lembram Jesus, a Virgem Maria, os anjos e os santos. Mas nunca devemos adorar imagens. Se algum católico faz isso, precisa ser também esclarecido. Nós sabemos muito bem que a imagem é apenas uma representação de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original,
Quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. Portanto, como diz o catecismo, o culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. Quando pegamos, por exemplo, a fotografia de um ente querido já falecido, nós sabemos que aquilo não é a pessoa, é uma lembrança da pessoa, é uma imagem que ficou para nós em forma de fotografia daquela pessoa que amamos e que partiu dessa vida. Da mesma maneira, nós respeitamos a imagem de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, mas sabemos que ali não está presente, é apenas uma recordação. Portanto, ninguém de nós deverá, de maneira alguma, adorar imagens. E agora o Catecismo apresenta para nós um resumo daquilo que já vimos nos programas anteriores e hoje a respeito do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e a amá-lo acima de tudo. Adorarás o Senhor teu Deus. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele, são os atos da virtude e de religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem, tanto individualmente como em sociedade. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diversas formas de adivinhação e de magia. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a simonia são pecados de irreligião proibidas pelo primeiro mandamento. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus. Não contraria o primeiro mandamento. Portanto, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nos reconhecer necessitados de Deus. Somos meras criaturas, precisamos do Criador. Significa abrir espaço para Deus na nossa vida, ter tempo para Deus, para estar com Ele na oração pessoal, na oração comunitária, para ouvir a sua palavra. Como veremos também no terceiro mandamento, celebrar o dia do Senhor, o domingo, através da participação na Santa Missa. Assim nós vamos abrindo espaço para que Deus tenha vez na nossa vida. Afinal de contas, sem Ele nada podemos, nada somos na nossa fraqueza. E em Jesus nós temos a revelação plena de Deus, um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, que deseja o nosso bem, nos oferece a salvação. 8h34, Erinete. 8h34, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial e voltamos daqui a pouquinho, continuando o estudo do Catecismo da Igreja. Às 8h40, retomamos aqui o estudo do Catecismo da Igreja Católica, pela Rádio Paranapanema, também pela TV Estância. E agora, Erinete, o segundo mandamento da lei de Deus: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7.
O nome do Senhor é santo. O segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. O nome do Senhor é santo, como diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Estamos no número 2142. Exatamente essa dinâmica na qual nós somos convidados a respeitar as coisas de Deus, a respeitar o seu nome, a respeitar as coisas santas de Deus. Não podemos brincar com as coisas de Deus. É uma questão aí muito importante, respeitar a Deus. Afinal de contas, Deus é o Criador, é o Senhor de tudo. E nós devemos respeitar o seu nome, respeitar a igreja presente no mundo, que continua justamente essa presença de Jesus, o seu Filho. Respeitar então Deus, respeitar a sua palavra, respeitar a igreja é muito importante. Entre todas as palavras da revelação, há uma singular, que é a revelação do nome de Deus. Deus confia seu nome àquele que crê nele. Revela-se-lhes em seu mistério pessoal. O dom do nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. O nome do Senhor é santo. Eis porque o homem não pode abusar dele. Deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele, a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Usar o nome de Deus para bendizê-lo, para agradecê-lo, louvá-lo, glorificá-lo. Não usar o nome de Deus de maneira leviana. Não usar o nome de Deus de maneira desrespeitosa. Quando falamos de Deus é com muito respeito, com adoração, com louvor, com gratidão. Afinal de contas, Ele é Deus e devemos, claro, respeitar o seu santo nome. A deferência para com o nome de Deus exprime o respeito que é devido ao mistério do próprio Deus e de toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. Os sentimentos de temor e do sagrado são ou não são sentimentos cristãos? Ninguém pode, em sã razão, duvidar disso. São sentimentos que teríamos, em grau intenso, se tivéssemos a visão do Deus soberano. São sentimentos que teríamos se nos apercebêssemos claramente de sua presença. Na medida em que cremos que Ele está presente, devemos tê-los. Não tê-los é não perceber, não crer que Ele está presente. Portanto, esse respeito para com o nome de Deus. O nome de Deus é santo e deve ser sempre pronunciado da melhor maneira possível, através do nosso respeito, do nosso louvor, da nossa gratidão. Então, usar sempre o nome de Deus de maneira respeitosa. Como veremos também ao longo aqui da reflexão do segundo mandamento, por exemplo, não usar o nome de Deus para mentir, não jurar falso em nome de Deus, não levantar falso testemunho, colocando Deus como testemunha de uma inverdade, de uma mentira. Tudo isso abrange aí, como veremos nos próximos programas também, esse respeito ao nome de Deus que está ordenado aí no segundo mandamento da sua lei. Número 2145. O fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé, sem ceder ao medo. O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo,
da Virgem Maria e de todos os santos. As promessas feitas a outrem em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Devem, pois, em justiça ser respeitadas. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Como já falamos, jamais usar o nome de Deus para enganar os outros. Eu juro em nome de Deus, quando aquilo é uma mentira. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento. É usar em vão o santo nome de Deus para enganar a pessoa do irmão, para levar vantagem pessoal, se servindo do nome de Deus em uso próprio. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, falar deliberadamente com respeito ao abusar no nome de Deus. São Tiago reprova o que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre eles. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos e as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. Portanto, se servir do nome de Deus para fazer o mal é um grave pecado. Se servir do nome de Deus para promover a morte, a guerra, para condenar, isso é terrível. Infelizmente já aconteceu na própria igreja ao longo da história e através dos últimos papas, por exemplo, São João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. A própria igreja reconhece que também errou no passado e pede perdão numa atitude de humildade pelos erros cometidos em nome de Deus. Nós sabemos que ainda hoje certos grupos religiosos aí no mundo promovem, por exemplo, a guerra em nome de Deus. Esse é um grave pecado contra o segundo mandamento. Jamais usemos o nome de Deus para matar, para fazer do outro nosso escravo, para dominar o outro, para forçar a consciência também do outro a fazer aquilo que não está de acordo com sua consciência. Isso é terrível, é um grave pecado contra o segundo mandamento. O nome de Deus sempre deve ser usado com respeito, para promover a vida, a paz, a solidariedade, a fraternidade. Como ouvimos também no Evangelho de hoje, não fazer das coisas de Deus um comércio, não usar em benefício próprio as realidades divinas para o ganho pessoal, para a promoção pessoal, mas usar o nome de Deus para promover a vida, para gerar a justiça, a paz, a fraternidade, a solidariedade entre as pessoas. Portanto, o segundo mandamento implica em muita coisa, como veremos também nos próximos programas. 8h49, Erinete. 8h49, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial e voltamos daqui a pouco. É fácil ser feliz. Momento de oração no seu rádio. E nós queremos apresentar no coração de Jesus, na certeza de que o Senhor tem olhado por nós, as pessoas que pedem as nossas orações. De maneira particular, apresento no coração de Jesus a Beth, que nos ouve nessa manhã. Também entrego no coração de Jesus a Dona Eva, que passará por cirurgia, a recuperação da Rosinei, a família da Dona Celina, a família do Najib, os seus amigos. Apresentamos também no coração de Jesus os nossos amigos. Você que faz parte conosco do Despertando para Jesus, a Edna Furtado, a Célia Gonçalves, o Manguita. Apresentamos também para Jesus a Cíntia
A Cíntia do escritório paroquial, a Rose, a dona Fátima, da casa paroquial, a Cíntia Carreira, esposa do Fernando, a família do Fernando, a minha família, a família do Adilson. E queremos pedir as bênçãos de Deus, Padre Gilberto. Pelo sinal e poder da Santa Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre, e vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pelas mãos de Nossa Senhora, de São José e São Sebastião, e o Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso abençoe as pessoas lembradas pela Irinete, abençoe a todos os ouvintes da Paranapanema, abençoe aos internautas da TV Estância, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Troquei o meu perfume pelo cheiro da... Amém. E assim chegamos ao final do programa É Fácil Ser Feliz, mas eu quero convidar você a estar assistindo depois através da TV Estância, né? Foi filmado o programa Despertando para Jesus na segunda-feira. Você pode olhar, você pode assistir também esse momento e estudar ainda mais com profundidade o Catecismo da Igreja Católica. É fácil, para você pode entrar no YouTube, de repente você não tem o Facebook, mas você pode ir no YouTube e digitar ali, TV Estância Despertando para Jesus. E você encontrará os vídeos que estão sendo gravados no Despertando para Jesus. Ou se você tem Facebook, você pode procurar através do Facebook do Fernando Carreira, através do Facebook da TV Estância, também através do Facebook de Padre Gilberto ou do meu. E assim, nos assista, assistindo através da TV Estância, Rádio Paranapanema e você. E agora nos despedimos. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser. Adilson fica aí na sequência com o Padre Marcelo Rossi. Adilson, até amanhã, Adilson. Até amanhã, Padre Gilberto, a você, Linete. Um abração aí, né? E felicidades aí ao Fernando pelo seu trabalho na TV Estância aí. E muito obrigado também pela audiência, né? Hoje, nas segundas-feiras, né? Não só dos ouvintes, mas também dos telespectadores, né? Um abraço a todos vocês aí, uma ótima semana. E até daqui a pouquinho com o Padre Marcelo Rossi, até segunda-feira que vem, com o Despertando para Jesus e a participação também especial do Padre Gilberto Moreto. E a todos, bom dia e uma ótima semana.